Mais uma aula de ciências. Água potável e estação de tratamento de água. Águas residuais. Para o uso nas casas, nas indústrias ou na agricultura, a água se tornou imprópria para o consumo, sendo descartada. As águas descartadas são chamadas de águas residuais ou água de esgoto, né? Águas residuais ou água de esgoto. São coletadas na rede de esgoto, constituída de tubulações subterrâneas que as encaminham para as estações de tratamento de esgoto. Nessas estações são retirados poluentes da água antes de devolvê-la ao ambiente. Contaminação da água, contaminação industrial. O processo industrial pode gerar uma série de resíduos tóxicos que muitas vezes são lançados diretamente nos rios ou mares, outras vezes resíduos são depositados no solo. Podem, por infiltração, atingir reservatório subterrâneo e contaminá-lo. Contaminação agrícola, através de pesticidas usados no controle de pragas em lavouras fertilizantes. Pode ser arrastado pela chuva e chegar a lagos ou infiltrar-se no solo e contaminar os depósitos subterrâneos de água. Doenças transmitidas também pela água, né? Amebias e hepatite são transmitidas pelo consumo de água contaminada. Outras, como leptospirose, são transmitidas pelo contato da água contaminada. Existem doenças como a dengue, febre, chikungunya, febre zika e a malária transmitida por um mosquito que põe os ovos em água não contaminada, acumulando em pneus, vasos e outros recipientes. Cuidado do ambiente em que vivemos. Muito importante esse detalhe. Muito importante esse detalhe que vamos ver agora. Vermelho para o plástico. Vermelho para o plástico, é para colocar o lixo, né? O descarte. Para o cuidado com o ambiente, cuidado com o lixo. Então, vermelho para o plástico, verde para o vidro, azul para o papel, marrom para o orgânico. Portanto, na produção do texto você vai precisar também desses conteúdos. Vermelho para o plástico, verde para o vidro, azul para o papel, marrom para o orgânico. Portanto, procure lembrar disso que também poderá precisar na produção do texto. Além do conhecimento na área de ciências sobre o conteúdo. Transformação da crosta terrestre, né? Composição da crosta terrestre. Minerais são materiais geralmente sólidos, homogêneos, de ocorrência natural. Entre os minerais mais comuns há o ferro, o alumínio e o diamante. As rochas são compostas da união natural de minerais. Algumas são formadas por um único mineral, como é o caso do calcário. Rocha é composta apenas de calcita, mas a maioria delas é agregada de diferentes minerais. O granito, por exemplo, é formado principalmente de 3 minerais: o quartzo, o feldespato e a mica. Além da extração de minerais, a rocha apresenta diversos usos, como construção civil e nas artes plásticas. Minérios. Ao longo da história, a utilização de minerais e rochas pelos seres humanos foi se tornando cada vez mais frequente e diversificado. O aproveitamento dos minerais, dependendo da cor, do brilho, da dureza, resistência, né? O quartzo são utilizados na produção de vidro, transparentes, incolores, duras e terem um brilho vítreo. Outras propriedades também possibilitam o uso desse mineral na fabricação de instrumentos ópticos, como lentes, lupas de óculos e mecanismos de relógio.
Os minerais e as rochas de importância econômica para a sociedade são chamados minérios. A atividade de extração mineral é chamada de mineração e deve ser realizada segundo determinada regra, pois pode causar grandes impactos ambientais. Rochas ígneas são chamadas de magmáticas. Elas são formadas pelo resfriamento do magma. Rochas ígneas vulcânicas formadas na superfície da Terra do magma quando extravasadas com lava dos vulcões e se resfria rapidamente, como se formam pedra pómez e o basalto. Rochas ígneas plutônicas são formadas quando o magma se resfria lentamente abaixo da superfície terrestre. É o caso do granito. Rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo e pela compactação de sedimentos, que são em geral fragmentos de outras rochas. Esses fragmentos são formados pelo processo de intemperismo. Intemperismo corresponde à ação dos fatores climáticos, como mudança de temperatura, chuva e vento, que altera a cor, a textura, a composição ou a forma que é exposto a ele. Por exemplo, as rochas. Os fragmentos podem ser transportados pela ação dos ventos ou das águas. Os fósseis e as rochas sedimentares. Fósseis são restos de seres vivos ou vestígios de suas atividades que ficaram preservados em rocha ou materiais como âmbar ou gelo. A fossilização é um evento raro e conserva principalmente as partes raras do organismo, como osso, dente, concha, carapaças e troncos. A formação de um fóssil pode acontecer quando o organismo morto ou parte dele é subterrado por sedimentos, impedindo a ação de micro-organismos. Rochas metamórficas. Desde o início da formação da Terra, as rochas sofrem modificação. O granito, rocha ígnea, por exemplo, quando está sob pressão, temperatura e camada profunda terrestre, pode se transformar em gneiss, uma rocha metamórfica. Além de gneiss, andósito e mármore também são exemplos de rochas metamórficas. Elas são amplamente empregadas na construção civil, como revestimento de pisos, parede e bancada de pia, bem como na confecção de tampas, mesas e esculturas.